Eu me chamo Madalena Fernandes Gil. Eu nasci no dia 10 de novembro de 1944, em Arapongas, estado do Paraná. Então, a minha mãe, ela nasceu aqui em Eugênio de Mello em 1913. E meu pai nasceu em Cunha e veio para Eugênio de Mello em 1917. E eles tiveram 10 filhos, cresceram 7, hoje nós estamos reduzidos em 4. E, aliás, em 3, o resto já são falecidos. A minha bisavó já nasceu aqui em São José mesmo, minha avó, minha mãe. Meu pai se casou com a minha mãe aqui em 1930 e ele sempre viveu aqui nessa região, depois disso, é claro. E como na época de 1944, o estado do Paraná estava desbravando o norte, os sertões do norte do Paraná. E ele foi lá como desbravador, levou a família, levou mais 2 famílias, a família do meu tio e de mais um amigo, e foram desbravar o sertão do norte do Paraná. Aí ele comprou lá um sítio, que lá chamava-se Data, para plantação do café. Depois de um tempo, ele teve um problema, sofreu um acidente, que uma vaca pegou ele, quase morreu. Ele resolveu voltar para Eugênio de Mello. Tanto que quando ele chegou aqui, construiu um comércio e colocou o nome de Casa Vai e Vem. Aquela época, as pessoas compravam sem dinheiro. Eles trabalhavam a semana toda, faziam a compra no sábado, e depois pagavam o que tinham gasto anteriormente e começava tudo de novo. Naquela época não tinha inflação, então não tinha aquela preocupação de que hoje custa 10 cruzeiros e amanhã vai custar 15, que aquela época era cruzeiros, né? Então, e ele fornecia as fazendas da redondeza, sabe? Fazenda Taira, Fazenda Ronda, Fazenda Galo Branco. Então, os colonos da fazenda vinham comprar todo o mantimento no nosso comércio. Nós tínhamos desde botina, sapato, tênis, tamanco, até louça e gêneros alimentícios. A minha infância foi uma infância de roça. Eu gosto de falar que eu sou caipira, porque a gente viveu sempre aqui, em contato com a natureza, em contato com fazendeiros, com trabalhadores da roça, né? Porque meu pai teve comércio muitos anos. Mas a gente tinha uma infância muito gostosa, porque aqui não tinha, por exemplo, ladrão, não tinha nenhuma espécie de bandido, não existia drogas. Então, a gente brincava na rua até às 10 horas da noite no verão, enquanto meus pais, com os vizinhos, compadres, amigos, ficavam na frente da casa, conversando, tomando café com biscoito, bolo, sabe, pipoca. E nós brincávamos na praça. A gente brincava até tarde. A nossa casa era aberta constantemente. Era um casarão e tinha um corredor muito grande que dava na sala de jantar. As pessoas chegavam e entravam e iam até o quintal. Perguntava, ô de casa, tem alguém aí? Às vezes minha mãe estava na sala de costura, minha avó estava no quintal e as pessoas entravam. E não tinha problema, porque todos se conheciam, todos eram amigos. E foi uma infância muito gostosa de ir para a várzea, pescar, sabe? E tinha umas brincadeiras muito gostosas, trepar em árvore, trepar no muro, brincar de
roda, pega-pega. Foi muito gostoso. E aqui, Eugênio de Melo, naquela época, nós tínhamos só até quarto ano. Era até o quarto ano. E se quisesse estudar, tinha que ir para Caçapava ou para São José. Caçapava era a cidade mais procurada, pelo fato de que a maioria das pessoas utilizavam o trem. E o trem parava dentro da cidade. E São José não, São José tinha aquela ladeira imensa para subir. Então as pessoas daqui utilizavam muito o comércio de Caçapava para fazer compras, médicos, dentista, tudo era Caçapava. E quando queria uma coisa assim, diferente, era Taubaté, pelo mesmo caso, do trem também parar dentro da cidade. E Taubaté, naquela época, era a capital do Vale, era maior que São José. E o comércio de Taubaté também era melhor, era diversificado. Então, chegava no inverno, nós íamos para Taubaté para comprar agasalho, comprar cobertores, comprar flanelas, para fazer pijamas, porque minha mãe costurava, sabe? Minha mãe costurava, fazia crochê, tricô, bordava, cozinhava, fazia doces deliciosos, sabe? E a gente também. Naquela época, nós éramos preparados para o casamento, ser dono de casa, esposa e mãe. Com 7 anos, a gente aprendia a bordar. E todo o trabalho que a gente fazia, minha mãe lavava, engomava e colocava em um baú. Já era um enxoval para casamento. Você imagina. Então, a gente tinha que aprender a costurar, aprender a bordar, aprender a cozinhar. 12 anos, tinha que aprender a cozinhar, sabe? Mas era, assim, muito gostoso. E a gente tinha, assim, muitas amigas, porque o bairro, o centro era pequeno. Tinha muitos moradores que vinham das fazendas, mas o centro do bairro era pequeno. E as pessoas eram amigas, a maioria parentes ou compadres. E a gente parecia uma só família. Era muito bom. Na juventude nós tínhamos um clube também, aonde tinha brincadeira dançante. E as mães ficavam sentadas enquanto as filhas dançavam. E a pracinha. O passeio era volta na praça até a igreja. Voltava da igreja, volta na praça até a igreja. E em volta da praça ficavam os rapazes, na época falava, paquerando as meninas. Era tudo muito tranquilo, muito, assim, com muito respeito, sabe? E era uma vida muito feliz, né? Porque a gente tinha uma liberdade muito grande. A minha juventude eu passei mais em Caçapava. Tinha muitas amigas. E como eu estudei lá também, então a gente ia para lá. Chegava no domingo, tomava o ônibus, ia para lá, passava o dia na casa das minhas amigas, ia para o cinema, ia para a praça. E meu pai gostava muito de cinema também. Então, ele levava a gente, principalmente na época dos filmes brasileiros, que foi uma época muito boa, da chanchadas, né? Então, meu pai levava, nós íamos de trem ou de ônibus. Chegava, ele já contratava um táxi. Terminava a sessão do cinema, o táxi estava na porta e a gente voltava para casa. E quando nós íamos também em baile, show em Caçapava, também eu ia com meu irmão e quando a gente chegava já contratava o táxi. Terminava, o táxi estava na porta para a gente voltar. Então era assim, bem tranquilo. Olha, eu sempre gostei de escrever. Desde o 2º ano primário, eu gostava
de fazer redação, sabe? Sempre gostei de escrever poesia. E depois, com o passar do tempo, quando eu era jovem, a gente tinha aqueles caderninhos de recordação, que as amigas escreviam poesias, a gente escrevia poesias para ela, escrevia mensagem. Eu tenho um caderno da década de 50 guardado, 2 caderninhos das minhas amigas. E eu sempre gostei. Só que depois, com o passar do tempo, a gente vai deixando, porque eu casei muito cedo. Eu casei com 17 anos. Eu conheci meu marido em novembro, me casei em maio. Porque em dezembro ele foi falar com meu pai. 6 meses. Era o prazo que meu pai dava para casar. Se não tivesse condições de se casar em 6 meses, não podia namorar e ele não admitia o namoro. Então tinha que falar com meu pai e todas as minhas irmãs foi a mesma coisa. O namorado foi na minha casa, falou com meu pai, foram 6 meses, namoro e noivado e casamento. Porque era a maneira dele pensar e ser assim, sabe? E só que minhas irmãs casaram com pessoas conhecidas, famílias conhecidas, né? E o meu marido veio de São Paulo, ele era da Penha. Ele veio montar um cinema aqui em Eugênio de Melo. E aí nós conhecemos. Aí ele falou com meu pai. E em dezembro, janeiro ele me deu aliança e em maio nós casamos. Foi assim. Ele trabalhou em Brasília, na construção de Brasília, e quando ele veio de Brasília, ele veio para São José dos Campos. E ele montou uma oficina de concertos e depois uma loja na Rua 7, sabe? E depois, quando eu casei, eu fiquei morando 1 mês na Rua 7, depois vim para Eugênio de Melo. E o meu marido se adaptou à minha família, sabe? E nós ficamos casados 49 anos. O meu marido, quando ele me conheceu com uma vassoura na mão, indo limpar a igreja. Por quê? Porque desde pequena a gente trabalhava para a igreja. Era criança, eu já ia arear os castiçais da igreja. O meu pai era primo do padre João Marcondes. E a minha casa, quando tinha festa religiosa, o padre sempre vinha almoçar. O coral de São José da Matriz vinha almoçar na minha casa. Na minha casa fazia andores para procissão. E a minha família toda muito ligada à igreja, sabe? E o meu pai, ele foi o primeiro subprefeito de Eugênio de Melo, na época em que foi demolida a primeira igreja, de 1913. E foi feita, ele iniciou a campanha para a construção da nova igreja, que é essa igreja atual, que foi inaugurada em 1956. Então a gente, e ele como sempre viveu no meio político de São José, Caçapava, Jacareí, sabe? Na minha casa vinham deputados de São Paulo, senadores, sabe? Que nós tínhamos muita amizade com o doutor Machado, que era dono da fazenda Galo Branco. E o doutor Machado morava em São Paulo, na Paulista. Ele foi deputado. Ele era um escritor, jornalista, ele participou da campanha da construção da Catedral da Sé. Ele trabalhava em muitas obras sociais em São Paulo, com Dias Menezes, Olavo Fontoura, Matarazzo. Então, eram pessoas muito importantes. Eu fui em um evento muito importante na Catedral com meu pai, porque meu pai, ele era muito curioso. Ele tinha comércio. Semanalmente ele ia para São Paulo fazer compras. E semanalmente ele ia no cinema ou num teatro, sabe? E ele sempre me levava. Ele me levou para conhecer a rádio. Quando foi criada a primeira escada rolante de São Paulo, na Galeria Prestes Maia, meu pai me levou. Cinerama,
sabe? Parque Xangai, sabe? Então, o meu pai, ele gostava de museu, essas coisas. E eu acho que eu herdei isso dele, porque eu gosto muito de antiguidades, colecionar, escrever. E meu pai era uma pessoa assim, semi-analfabeto. Mas ele falava que isso para ele não tinha importância, porque toda pessoa tinha, tinha como ele falava, tinha o seu valor. E o valor era da pessoa ser, e não da pessoa ter. Porque se a pessoa fosse, ela conseguiria alcançar todos os objetivos. Então ele falava assim, ele ensinou a gente ser desprendido das coisas, mas sempre ter bons amigos e sempre frequentar bons ambientes. Então esses eram os valores que ele deixou para a gente. Eumano Ferreira Veloso era muito amigo do meu pai. Meu pai ia tomar café de manhã na casa dele e ele vinha para minha casa com o Mário de Paula Ferreira, com o Zé de Paula e vários políticos de São José. Mas o seu Eumano, ele que colocou meu pai como subprefeito 2 vezes, sabe? E era uma relação muito forte. Tanto é que uma vez houve um desentendimento dele com o Mário de Paula, que eles eram super amigos e compadres. E na minha casa eles fizeram as pazes, porque meu pai me preparou, que eu adorava Mário de Paula e Eumano Ferreira Veloso. Aí meu pai chamou os dois para vir, mas sem um saber que o outro viria. E depois meu pai falou, você vai receber quem vier para o segundo e você vai levar e vai pedir para ele estender a mão e fazer as pazes. E eu fiz isso, sabe? E eles ficaram amigos novamente até o final da vida. E na época do seu Eumano Ferreira Veloso, Eugênio de Mello recebeu muitas benfeitorias. Que meu pai, principalmente para a zona rural. Meu pai trabalhou muito na construção da praça, rede de água, rede de esgoto, iluminação de ruas, abertura de ruas, sabe? Escola. Então, foi uma época do progresso em Eugênio de Mello. Eugênio de Mello, ele foi um lugar de uma plantação muito grande do café. O café predominava nossa região e era um café de alta qualidade. E os fazendeiros utilizavam a área alta, essa parte das serras, para os cafezais, para o plantio de café. Tanto é que meu pai veio para cá em 1917, porque meu avô era formador de café, formador de cafezais. Ele ia de fazenda em fazenda com uma equipe de empregados, plantar o café e ficava até a primeira colheita trabalhando na fazenda de meia com o fazendeiro. E a produção do café de Eugênio de Mello teve uma fase que teve uma geada muito grande que matou 60% dos cafezais. Essa época, os fazendeiros, para poder sobreviver, passaram a utilizar as terras baixas, chamada várzea, que era um pântano. Aí eles fizeram a secagem e passaram a plantar na várzea de Eugênio de Mello. Mas depois o café veio, uma produção maior ainda, eles não tinham como escoar o café. Eles levavam para São José através de carro de boi, carroça, lombo de burro, mas tudo com muita dificuldade. Foi aí que o seu Ambrósio Molina ficou sabendo que ia passar a estrada de ferro de São Paulo ao Rio, mas não dentro de Eugênio de Mello. E ele foi para o Rio de Janeiro e lá ele fez uma proposta de que ele forneceria a área para os trilhos passar
o local para ser feita a estação, a água para abastecer a Maria Fumaça e a lenha também. Então foi canalizado da fazenda até a estação quase 2 quilômetros, mais de 2 quilômetros, de canos de ferro grosso para abastecer as caixas d'água da estação. E aí ele conseguiu com que fosse feito um desvio e o trem viesse para Eugênio de Melo. A partir daí, o nosso café e toda a produção passaram a ser escoado através do trem e solucionou o problema dos fazendeiros. Ele era subprefeito como voluntário. Ele não recebia nem um centavo. Ele colocava do bolso para ajudar no que faltava. Quando vinha empregados da Prefeitura de São José para trabalhar na praça, ele fornecia alimentação gratuita, porque ele queria ver essa praça pronta. E ele também se preocupava muito com o progresso de Eugênio de Melo. Ele tinha um amor muito grande por Eugênio de Melo. Às vezes minha mãe até ficava brava, porque ele não media esforço para fazer. E quando uma pessoa ficava doente, procurava ele fornecia o medicamento gratuito. A minha casa era a única que tinha telefone. Era uma central de telefone na minha casa. E ele já chamava médico, ele ligava para o hospital. Por quê? Porque ele tinha as colheitas de arroz, feijão, batata, milho. Ele comprava sacas de arroz, feijão, batata, milho e doava para o hospital de Caçapava. Então as freirinhas lá adoravam meu pai. E quando tinha uma pessoa doente, ele ligava e conseguia a internação gratuita, que era uma troca da bondade que ele fazia, porque ele ajudou muito o hospital de Caçapava. Sabe? E a gente, depois que ele saiu da subprefeitura, não mudou nada, porque ele continuou amigo dos vereadores, amigo dos prefeitos, porque ele nunca teve, assim, compromisso político com ninguém, porque ele fazia por amor, ele não fazia por interesse próprio, ele queria o progresso. Então, ele era um idealista, sabe? E isso ele passou para a gente. Meu marido sempre foi comerciante. Nós tivemos a loja Elétrica Gil, na rua 7 de setembro, de sociedade com o meu cunhado. Depois que meu primeiro filho nasceu, em 1963, foi desfeita a sociedade e nós abrimos a loja de material elétrico Independência, na rua 7, em frente ao Mercadão. Ali nós ficamos muitos anos. Depois nós viemos para Eugênio de Melo, porque com o tempo nós fomos adquirindo imóveis aqui em Eugênio de Melo. Aí nós construímos a loja aqui em Eugênio de Melo. Nós tivemos loja, nós tivemos um mercadinho, sabe? Tivemos material de construção. E eu trabalhei, assim, muitos anos como voluntária. E trabalhei em obra social. E trabalhei como funcionária também da prefeitura. Eu fui gestora da obra social do Centro Promocional de Eugênio de Melo e fui gestora da Casa Cultura. Mas como voluntária, eu fui gestora da creche Girassol, da creche Amália Bondesan e do Centro Promocional de Eugênio de Melo. Então, eu trabalhei muitos anos. Fui catequista, eu fui uma das fundadoras da Pastoral da Saúde, Legião de Maria, fui secretária da paróquia, administrei a parte financeira da paróquia por alguns anos e continuei aqui. E aqui eu criei meus filhos, né? Meus filhos foram criados aqui. O mais velho faleceu com 32 anos com câncer no esôfago. Me deixou uma neta que ia fazer 4 anos. O segundo, ele tem um mercadinho aqui no Galo Branco.
E a minha filha, ela trabalhou na Embraer mais de 20 anos como executiva, agora está aposentada. Meu genro é engenheiro químico, também aposentado da Embraer. E hoje meus netos já estão fazendo faculdade. Este ano, o primeiro neto conclui engenharia. O ano que vem, a outra neta em engenharia. Tem uma neta que mora em Londres, ficou 7 anos em Nova York, agora mora em Londres, também é formada. Está numa empresa internacional muito bem. E a outra neta também está fazendo faculdade. E o meu neto caçula está na Espanha, jogando futebol. Há uns anos atrás, eu recebi um título de Patrimônio Humano de São José dos Campos pela Fundação Cultural. E eu fui gerada em Eugênio de Mello. Minha mãe saiu grávida daqui e eu nasci no Paraná. E voltei para cá com 8 meses. E eu amo Eugênio de Mello. E meu irmão foi gerado no Paraná e nasceu aqui. Então eu brigava com ele. Eu falava, você é paranaense, mas eu sou daqui, porque eu fui gerada aqui. Então esse título para mim é de uma importância muito grande, porque eu amo São José. Aqui estão minhas raízes, inclusive enterradas, meus pais, meus avós, meu filho, meus tios, primos, sobrinha, todos estão enterrados. E o meu lugarzinho está lá me esperando. Então, eu amo esse lugar. Esse título para mim foi de grande importância. Eu sempre falei assim, eu trabalho para a comunidade, faço o que eu posso, as pessoas me procuram sempre que preciso, porque trabalhei em obra social, trabalhei com as pessoas carentes da zona rural. 12 anos trabalhei com os carentes da zona rural. Então foi um trabalho muito grande, sabe? Socorrendo famílias, fornecendo leite, fornecendo alimento, medicamento, internando pessoas, encaminhando pessoas para documentações, né? Na época da aposentadoria, começou a aposentadoria por idade, nós fizemos muita aposentadoria de pessoas, mas eu falei, eu não quero meu nome em rua, porque depois eu já fui. Se alguém tiver que me prestar homenagem, eu quero em vida. E aconteceu. Aí eu recebi essa homenagem de título de cidadã joseense e me deixou muito feliz. Para mim foi uma realização. Foi muito importante e eu sou muito agradecida à vereadora Dulce Rita e ao Marcão, que foram autores do projeto, né? E a todos os vereadores, que foi unânime a votação, né? Então, eu agradeço a todos eles de coração. Ai, o Padre João era uma belezinha. O Padre João vinha sempre na minha casa. Ele me chamava de Chiquinha. Ele chegava, me pegava no nariz e falava, como vai, Chiquinha? Uma vez eu estava com uma espinha no nariz e ele chegou aí e fez isso. E ele me deu o primeiro menino Jesus para mim começar a fazer presépio. Ele fez minha primeira Eucaristia, ele fez a minha crisma, ele fez minha formatura da 4ª série e ele celebrou meu casamento e a minha bodas de prata. Então ele fez parte da minha vida. E ele celebrou o casamento das minhas irmãs também. Ele era muito amigo do meu pai, muito amigo da família. Então a gente tinha um carinho muito grande. Tanto é que eu sou guardiã de uma imagem de São Benedito da primeira igreja de 1913, que veio da França, veio de Paris. E toda vez que eu encontrava com o Padre João, às vezes na Rua 15, ali pela cidade, ele perguntava, você está cuidando bem do Ditinho? Sabe? Então, a gente
A gente teve assim uma vida muito assim ligada ao Padre João. Olha, eu vi não só Eugênio de Melo crescer, como São José dos Campos. Eu conheci São José dos Campos, Campos, Jardim Paulista, Vila Ema, Tatetuba, Vila Industrial, não tinha nada disso. Eu vi São José crescer, eu vi as indústrias se instalarem em São José e vi Eugênio de Melo crescer. Agora, depois jovem também ia muito para São José, porque o meu pai tinha comércio e o contador, seu Tavares, era São José, Banco Mercantil São José, e quem fazia toda essa parte era eu que ia para o contador, eu que ia para o banco, então eu tinha já um acesso maior para São José. E tinha também amigos em São José. Então eu conheci muitas pessoas importantes de São José, de São José crescer, e Eugênio de Melo também, que Eugênio de Melo era só esse centro, apesar de ser o maior distrito de São José dos Campos, que ele é composto de muitos bairros, inclusive Novo Horizonte e aquela região toda pertence a Eugênio de Melo. E isso para mim é um orgulho, porque tudo que é importante para Eugênio de Melo me traz alegria. E Eugênio de Melo cresceu, vieram novos moradores e vieram agora o Parque Tecnológico, vieram faculdades, empresas, e eu acho que futuramente vai melhorar mais. Nós temos ainda espaço para trazer muita coisa importante para Eugênio de Melo, e Eugênio de Melo ser realmente o braço forte de São José dos Campos. Porque Eugênio de Melo manda uma grande arrecadação para São José, através das indústrias, através do comércio e através da zona rural também. E Eugênio de Melo ajudou São José a impulsionar. Uma das primeiras empresas foi a General Motors, que uma parte pertence a Eugênio de Melo. E na época que chegou, as pessoas, foi justamente na época que as fazendas foram mecanizadas. E aí os funcionários da fazenda foram trabalhar na General Motors, né? GM. E eles falavam, aonde você está trabalhando? Na grande mãe brasileira. General Motors do Brasil, grande mãe brasileira. Eugênio de Melo, na região leste, nós temos Fazenda Ronda, Fazenda Takanashi, Fazenda Satelmaia, Santa Catarina, Fazenda Taira, Fazenda, esqueci uma, Fazenda Barro Branco, temos a Sítio Santo Antônio também, que é grande, e tínhamos a Fazenda Galo Branco, que era maior, e a Fazenda Imaculada Conceição da família Molina. Essas eram as fazendas de Eugênio de Melo. Tinha uma aqui que era Vila... eu não lembro, esqueci. E nós temos Terra Nova, Jardim das Flores, Itapuã, Imaculada Conceição, Jardim IP, temos o Rig, Galo Branco, e tem mais um novo bairro que eu esqueci o nome. É porque a gente chama pelo apelido. Portelinha. É que todo mundo fala Portelinha, mas não é Portelinha, é Ribeiro, o bairro Ribeiro. Então, faz essa parte leste, lado 1 de Eugênio de Melo. Agora, o lado 2 é Santo Inês 1, Santo Inês 2, Santo Inês 3, Cerejeira, Castanheira, São Vicente, Jardim Americano, Portal do Céu, Cerejeira, Castanheira, Nova Detroit, Cajuru,
Bairrinho, Bom Retiro. Daí por diante, toda aquela região pertence ao Eugênio de Melo, porque o Eugênio de Melo faz divisa com o Jambeiro, Caçapava, Rio Paraíba, São José dos Campos e vai até o Cajuru, até a estrada Ayrton Senna, para cá Ayrton Senna. Então toda essa região pertence ao Eugênio de Melo. É um distrito bem grande. Eu acho que tem que ter mais. Nós temos que ter mais assistência médica, nós temos que ter mais escolas e cursos profissionalizantes. E também o que falta é um trabalho desenvolvido com o idoso, porque a Fundas faz um trabalho maravilhoso com as crianças. E nós temos várias escolas infantil, temos escola estadual, temos escola municipal, mas nós não temos um trabalho direcionado ao idoso. Tipo a Casa do Idoso Zona Leste, que é a Vista Verde, que eu frequento há 5 anos, que é maravilhosa. É um atendimento maravilhoso. Isso é o que falta em Eugênio de Melo. Na parte esportiva, nós temos 2 campos de futebol muito bom, temos quadras esportivas, né? Então, eu acho que Eugênio de Melo está realmente tendo uma boa assistência, mas falta médicos, falta medicamentos e falta melhorar a área de educação. Eugênio de Melo, nós temos um espaço muito bom, é um clima agradável, as pessoas são carinhosas, acolhedoras e nós temos aqui um roteiro turístico. Esse roteiro turístico eu montei há vários anos. Agora a Contour está realizando e eu estou como voluntária acompanhando as pessoas. Então, nós temos vários pontos turísticos em Eugênio de Melo que precisa ser conhecido pelos moradores de São José dos Campos e de outras cidades para que realmente valorizem a nossa região e valorizem o que nós temos. Eu costumo dizer que Eugênio de Melo é como um doce, que para gostar tem que provar e para provar tem que conhecer. Então, eu espero que, através desse depoimento, outras pessoas venham para Eugênio de Melo. Foi restaurada a nossa estação, que está uma gracinha. Nós temos aqui o nosso Jequitibá, com mais de 500 anos, que é uma das árvores mais antigas de São José dos Campos e da região do Vale do Paraíba. E nós temos vários patrimônios, não só artístico, como patrimônio e cultural. Nós preservamos as nossas raízes. Nós temos aqui o Moçambique, a festa do Divino. Nós temos a dança do São Gonçalo, a folia de Reis, a folia do Divino, que fazem parte da nossa tradição e nossa raiz. Então, se quiserem conhecer um pouquinho de Eugênio de Melo, chega aqui e vão gostar, com certeza vão gostar. E eu agradeço essa oportunidade de falar sobre Eugênio de Melo, que para mim é muito prazeroso, porque eu amo Eugênio de Melo e amo São José dos Campos.